Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos no módulo interdisciplinar de formação Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, introdução, e essa é a nossa 10ª aula, onde nós vamos tratar da necessidade que os portugueses encontraram em adaptar uma série de fórmulas que eles tinham em termos alimentares às condições daquele território que, mesmo que fosse num primeiro momento desconhecido, mais à frente tornou-se mais conhecido, porém em condições completamente distintas daquela que eles encontravam na metrópole. Eu estou trabalhando com o livro da Mary Del Priore, Histórias da Gente Brasileira, volume 1, Colônia. E eu estou no capítulo 4, aqui no fogão a lenha, paladar e alimentação. Escreve a autora. Na Bahia, grandes proprietários evitavam ter animais domésticos para que não atacassem as lavouras de cana ou tabaco. Não sobrava terra para o pasto. Ovelhas e cabras eram consideradas inúteis. Os porcos difíceis, pois rapidamente se tornavam selvagens. E o gado mais tinha era que obrar na lide do engenho. Os senhores de léguas de terras opulentas não tinham que comer. Sofria-se da falta de farinhas. Por outro lado, a doçaria arredondava a gordura de frades e sinhás. É certo que padre Fernão Cardim se entusiasmou com os banquetes com que foi recebido em toda parte, na casa de homens ricos e nos colégios de padres. A boa acolhida se justificava, era o visitador. Mas foi exceção. Afinal, ele mesmo registrava: nunca falta um copinho de vinho de Portugal, sem o qual não se sustenta bem a natureza por a terra ser desleixada e os mantimentos fracos, pois era no vinho e depois na cachaça que se afogavam as mágoas e a fome. O bispo de Tucumã, em visita ao Brasil no século XVII, observou que nas cidades, abre aspas, mandava comprar um frangão, 4 ovos e um peixe, e nada lhe traziam, porque nada se achava na praça nem nos açougues, fecha aspas. Nóbrega se queixava sistematicamente da falta de mantimentos. Os alunos das escolas de padres caçavam e pescavam para encher as próprias barrigas, e em Pernambuco, os jesuítas resolveram criar gado, pois, se assim não fizessem, não teriam o que comer. Todos se sustentavam mediocremente, por coisas valerem muito caras e os 3 dobros que em Portugal. Padre Anchieta disse com uma perdoável pontinha de inveja: alguns ricos comem pão de farinha de trigo de Portugal, máxime em Pernambuco e Bahia, e de Portugal também lhes vem vinho, azeite, vinagre, azeitona, queijo, conserva e outras coisas de comer. Fecha aspas. Na falta de carne, fazia-se regime com carne branca, alimentação de classe indigente, segundo Debré, sobretudo no Rio de Janeiro, onde as enseadas da Glória e da Lapa eram extremamente piscosas. Ali, de passagem em 1715, Delacaille observou que a dieta de farinha e peixe era comum em todas as classes. Num jantar na casa do governador, o cardápio foi quase todo preenchido por pescado, comentou. Na falta de carne, se comiam acaris, acarás, arraias, baiacus, dourados, garoupas, ciobas, surubins, piabinhas, enfim, o que caísse na rede. É interessante aqui esses escritos da Mary Del Priore, porque o que a gente repara vamos colocar da seguinte forma: talvez isso não acontecesse com todos, tá? Mas com uma parte, com toda certeza, desses portugueses que vieram aqui para o Brasil. É essa falta absoluta de capacidade de se adaptar às condições, né? É interessante porque, conforme já abordamos em aula anterior, a própria formação da sociedade portuguesa é uma sociedade mestiça. Vamos colocar que, tecnicamente, não seria totalmente estranho a Portugal ter uma capacidade de se adaptar. Todavia, parece-me que
a partir de um dado momento, de uma sucessão de adaptações, vamos colocar assim, que aconteceram na Península Ibérica, essa sucessão, ou essas séries de sucessões que aconteceram, fizeram com que se estabilizasse de alguma forma o comportamento dos portugueses. E aí, ao chegarem ao Brasil, eles não tinham aquilo, ou para teriam que pagar muito caro. Então, o que acaba acontecendo na fala de uma parte dessas pessoas? Obviamente, conforme a gente vê, notadamente pessoas ligadas à elite. Tá? Isso aí não há o que discutir. Que é a ideia, há uma percepção de que eles vivem numa situação de miséria, né? Numa situação em que eles não têm aquelas mesmas coisas que eles acessavam em Portugal, ou, o que é muito pior na cabeça deles, o que eles acabam acessando é o mesmo que o populacho acessa, ou seja, que o colono comum, que as pessoas comuns acessavam aqui, que o mestiço da terra, né, o crioulo, acessava aqui. Então, quer dizer, é um negócio assim que na cabeça deles não se resolvia muito bem, né? Então, o problema não era estarem alimentados, porque provavelmente estavam, né? Mas a forma da alimentação, do que se alimentava, essa era a grande questão, esse era o maior dos problemas, pelo menos de uma parte dessa elite colonial. Ostras se empilhavam nos mercados, comiam-se as ovas de várias espécies, mas as de moreia davam ânsia e vômitos. Ovadas de ovas grandes e saborosas, secas e prensadas, eram vendidas nos mercados de Salvador, Bahia. Os fígados de peixe, como o peixe-porco, eram tidos por iguaria, gordos e saborosos. O pacífico peixe-boi era feito em tassalhos, cozido com couves e outras carnes, e, surpreendentemente, tinha gosto de vaca. Dando continuidade no texto de Melo Del Priore, em se plantando tudo dava? Sim, mas só em se plantando, pois a grande maioria das árvores frutíferas, como os cajueiros e as matas de mangabas do Nordeste, foi dizimada pelas plantações de cana. No século XVI, há menções de Gabriel Soares de Souza ao abajeru, semelhante a ameixas europeias, ou amitim, com seus bagos aveludados e cor brancacenta. O amendoim, tido manobe, crescia em caroços do tamanho de avelãs, segundo Jean Delery, e era cultivado pelos indígenas. Frei Vicente de Salvador chupou muito caju no mês de dezembro, quando a colheita ocupava todo mundo. Abacaxis podiam ser comidos frescos ou fritos, fatiados ou em rodelas. Além do que a própria goiaba, né, que segundo Debré, tinha um gosto de morango e cheiro de urina de gato. É um negócio assim interessante. O cheiro de morango realmente a goiaba lembra, não vou mentir. Agora, urina de gato, eu acho que o Debré estava muito mal-humorado aí. Em 1763, Frei João de São José Queiroz, em Óbidos, Pará, louvava o açaí com sua cor negro-carmínea, misturado à água e ao açúcar. Com farinha de mandioca, era comida nutritiva de pobre. Interessantíssimo, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui de 1763, né? Então já há, no caso aí, pelo menos de uma região destacadamente, o caso do Pará, a adoção sem problema algum da culinária indígena, né? Que o caso do açaí, no caso do açaí ainda comido com a farinha, né? A farinha de mandioca. Quer dizer, provavelmente aqui pode ser uma farinha de mandioca grossa ou mesmo a própria tapioca, né? Que é um subproduto da mandioca. Então tem coisas bem interessantes já acontecendo ali no século XVIII, e ele fala, né? Comida nutritiva de pobre, no final. Quer dizer, então, mais uma vez, a gente está aí com cada vez mais se distingue, né? Isso já, se você pensar aqui a fala lá, seja do Jean Delery ou do Gabriel Soares de Souza lá no século XVI, né? E quando você pega essa anotação do Frei João de São José Queiroz, que é da segunda metade do século XVIII, repare que nesse intervalo de 200 e poucos anos,
aquela situação que se configurava no início, ela fica cada vez mais clara. Há uma comida que a população come, que já está claramente adaptada com as condições, aí sejam indígenas, e a gente vai ver com as condições africanas daqui a pouco, né? E há uma elite que não se conforma, vamos colocar dessa maneira, né? Que não aceita muito bem esse negócio. É interessante que aqui no Brasil, e isso a gente vai poder trabalhar, mas isso vamos deixar para a última aula, eu só vou fazer uma citação rápida, que há uma enorme dificuldade de se pensar uma comida que seja única para todos, né? É muito complicado na cabeça de um certo segmento da nossa sociedade pressupor que a comida seja a mesma. Isso é uma coisa que aparece lá na América Portuguesa, né, no assim chamado período colonial, e hoje em dia, lamentavelmente, a gente continua ainda percebendo isso. Mas aí é uma história para a gente deixar para a última aula. Vamos retornar ao texto da Mary Del Priore. O Guaraná seria repertoriado a partir do século XIX e desceria do Tapajós, onde era consumido pelos maués, para o sudeste. Colhidas entre outubro e novembro, suas cápsulas eram postas a secar, piladas sob pedra aquecida por brasas e reduzidas a cinzas. Depois de umedecida pelo sereno, a pasta em forma de bola secava junto ao fogo até ficar tão dura que fosse difícil de quebrar. Embrulhada em folhas largas de tabaco para conservação, era usada mediante um ralador. Os índios também conheciam o cacau, cujas amêndoas eram raspadas numa peneira para separar o invólucro viscoso do suco adocicado. As favas eram chupadas. Muitas outras frutas faziam parte da alimentação, do cajá ao cambucá, do figo à fruta-pão, da janamacara ao mandacaru. Em épocas de fome, elas faziam, junto com o peixe e a farinha, o trigo que tapava o buraco do estômago. Assim, a milagrosa e polivalente farinha, a de mandioca, usada pelos indígenas, por certo, das mais antigas espécies cultivadas na América do Sul, crescia segundo a bondade da terra e a criação de quem tem, explicava Gabriel Soares de Souza, que, um tanto exagerado, comparava o tubérculo à grossura da coxa de um homem. Segundo o mesmo cronista, depois de colocada em água corrente por alguns dias até amolecer e liberar a casca, era seca ao fogo ou ralada fresca sobre uma prancha de madeira cravejada de pedrinhas pontiagudas. Virava uma massa que era peneirada com água graças a gestos precisos das cunhãs. Extraído o líquido peçonhento ou ácido prússico que possui, era arrumado em bolos e deixado secar ao sol. Tais bolos, esfarelados sobre um tacho raso, borrifados com água e levados ao fogo, davam-no beiju, de melhor digestão do que a farinha, concluía Pedro de Magalhães Gândavo. Mais agradável do que o pão de trigo, replicava Saint-Hilaire. A semelhança com o filhó português e a falta de farinha levaram o beiju das aldeias indígenas às casas grandes e senzalas, com mel, carne ou peixe seco, ou ainda em caldos, ou ainda com caldos, perdão. A farinha de mandioca era fundamental. Na falta de acompanhamentos, era ingerida pura. Sem ela, se passava fome. Aqui já tivemos chance de trabalhar isso em outras aulas. Talvez a farinha, e depois a gente já vai entrar aqui no milho, sejam duas coisas que aí sim, ao contrário das demais, foram mais aceitas pelo português e adaptadas às fórmulas que eles tinham. Tá? Isso é interessante, né? Quer dizer, você começa a observar uma série de coisas que o português começa a fazer utilizando a farinha de mandioca ou os subprodutos da mandioca, né? Na medida em que eles não tinham farinha de trigo, né? Pelo menos não em larga escala, com toda certeza. Já o milho foi o único cereal encontrado pelos europeus no Brasil. Depois de feita a farinha, foi considerado nos diálogos das grandezas do Brasil um mantimento muito proveitoso para a sustentação dos escravos da Guiné e dos índios, porque se come assado e também em bolos,
os quais são muito gostosos enquanto estão quentes. Perdão. Relegado à comida secundária pelos portugueses, era usado no preparo de mingaus como acaçá, papa grossa e consistente, receita africana, além de conhecidos angus. Aqui a gente, só para citar, né, daqui a pouco vamos começar a misturar elementos indígenas, não apenas com portugueses, mas também com africanos, né? Então vai ser uma salada maravilhosa que vai gerar a culinária brasileira. Sua existência no Planalto Paulista se deve à presença indígena nessas regiões, somada ao fato de que era fácil de transportar e produzir. Em Minas Gerais, sustentava sobretudo escravos depois de um dia de garimpo. Misturada à água e ao açúcar, a farinha de milho resultava na jacuba, registrada por vários viajantes estrangeiros. Tá? Nas mesas via-se com recorrência um montículo de farinha de milho e outro de farinha de mandioca. Acompanhadas de feijão com carne seca, era um jantar substancial, na opinião de Jorge Gardner, de passagem pelas Serras dos Órgãos. Outras farinhas eram adicionadas ou transformadas em alimento. A de maniçoba, a de pau, a de peixe, do reino, de araruta, de carimã, de centeio, de aricuri, de trigo, de tapioca ou fubá. Ao formar grande variedade de pratos saudáveis e gostosos, as farinhas eram complementos indispensáveis nas dietas e nas cozinhas. A carne seca, por sua vez, é a herança do moquém, a grade de varas sobre as quais os indígenas pousavam as carnes de caça que ali passavam do ponto. E com razão, em terra tropical, a vianda ressecada se conserva melhor. Transportada em lombos de mulas, ela vinha de charqueadas sertanejas para o litoral graças ao tropeirismo. Aqui a Mary Del Priore já meio que atropela nesse meio de parágrafo, mas a informação, a quantidade de informações é preciosa, tá? O caso aqui, vamos pensar primeiro na questão do próprio milho, né? E juntamente com a mandioca, os vários tipos de farinha que são gerados. Quer dizer, porque quando a gente fala em mandioca e milho, vou insistir isso em todas as videoaulas, se for o caso. Não estamos pensando apenas na raiz mandioca ou no cereal milho, estamos pensando nisso e em todos os subprodutos que podemos tirar, tá? E aí vale do amido de milho, a farinha de milho, ao fubá, passa pela farinha de mandioca, passa pela tapioca, passa pela goma de tapioca, enfim. Tem muita coisa que se tira desses dois itens, tá? E isso o português percebeu claramente, até porque os indígenas já faziam isso. O curioso é que o caso do milho, os indígenas utilizavam mais ou menos de maneira subreptícia, os portugueses no primeiro momento também não dão muita bola, mas logo depois ele já será adaptado para toda a gastronomia, digamos assim, da população. Agora, é claro, mais uma vez, né, em particular e em primeiro lugar, a população mais pobre, né, a população mais simples, o povo mais humilde. Novamente, é um dado interessante que a gente começa a perceber, e aí só com essas citações que eu estou fazendo, daqui a pouco várias outras vão aparecer, que é um dado curioso que vai ter na comida, né? Acho que nessa aula de número 10, né, a gente já pode começar a pensar e dar indicações de para onde a gente está indo, né? Ora, primeiro que já há claramente uma dicotomia, uma distinção clara entre as elites e a população em geral, né? Quer dizer, a elite colonial, seja ela aquela que vem de Portugal, seja aquela que se forma aqui no Brasil, ela quer toda a distância possível, inclusive alimentar, do povo, tá? Isso é um dado curioso, porque é uma coisa interessante que você pode... Por exemplo, quando você chega na Europa, vamos pegar o exemplo do trigo, ou mais especificamente do pão, é possível que você consiga identificar na França que existem pães que são consumidos pelas elites e existem outros pães feitos de uma farinha mais simples, uma farinha de trigo mais simples, que são do grande populacho, né, da grande população. Ok, mas todos comem pão, tá?
todos utilizam o trigo. Isso é uma questão simples. A gente vai para a Itália, isso se repete, Portugal, Espanha, enfim, Alemanha. Quando você chega no Brasil, a questão é um pouco diferente. Você percebe claramente, e aí pegando esse miolo aqui do que a Mary fala, né, a Mary Del Priore, é a respeito do milho, onde, num primeiro momento, é o pobre que vai comer o milho, né? A elite não come milho. Quer dizer, a farinha de mandioca, ela vai ser aceita porque não há escolha, né, também. Como diga-se de passagem, ela, até por ser absurdamente versátil, então ela acaba ocupando um espaço na base do muque, mas efetivamente também não seria a primeira opção, né? Então é um dado curioso que você começa a ver que uma série de comidas que vão surgindo por aí, e essas comidas a gente vai começa a identificá-las mesmo nos dias de hoje, tá? São comidas de pobre, no final das contas. São as comidas da grande massa da população. E que depois vão ser adotadas, talvez pela mais absoluta falta de escolha, né? Pelas elites. Mas as elites, num primeiro momento, não queriam isso, né? Quando você pega, por exemplo, o caso aqui, né, da utilização do milho, né, aqui do feijão com uma carne seca, era uma coisa que era uma comida para escravo, uma comida do pobre, né? Se você pensar que esse feijão, que é um produto indígena, com essa carne seca, que os índios também faziam, e os europeus também tinham lá suas formas de produzir conservas de carne, e aí depois você mistura tudo e vai sair uma feijoada daí. É um negócio curioso, né? Que se você pensar que, num primeiro momento, não deveria, né? Não era para ser aceito por todos, né? Como um prato requintado, né? Muito pelo contrário. E o interessante, até mesmo aqui, a gente já teve chance de citar isso em outros casos, porque aqui, lógico, estamos trabalhando ainda com uma relação Portugal e sociedades indígenas, tá? Aqui há, novamente, não só o produto, mas a técnica indígena, que é o caso do moquém, né? E aí vamos entender, eu já citei isso, vamos tentar citar de uma maneira mais clara ainda, tá? O que é o moquém, tá? Você cria uma armação, né, no chão de madeira, onde em cima você faz uma madeira trançada, né, ou varas, qualquer coisa que você tenha ali, uma madeira que custe a queimar, que seja mais verde, né? A madeira verde ela não queima ou custa muito a queimar. E aí coloca a carne ali em cima. É interessante porque esse tipo de coisa, a gente já citou em outra aula, é o que vai dar nas churrasqueiras que nós conhecemos. É um dado, ou seja, a churrasqueira que nós utilizamos habitualmente aqui no Brasil, e isso vale para todo quanto é lugar, tá? Do norte ao sul, do leste a oeste, é uma churrasqueira que tem técnica indígena, ponto. Ela é tupi, sabe? Não tem muito o que fazer. A maneira como os europeus faziam o churrasco, né, era completamente diferente, né? O espeto da carne, ou então até mesmo alguns casos no sul do Brasil tem, né? Você espeta a carne no chão, né? E perto do braseiro e tal, quer dizer, é uma outra fórmula, mas que não é comum no restante, né? E o interessante é que isso é uma forma de conservar a carne. Então, também fica bem curioso esse negócio, né? Mas vamos voltar aqui para o texto da Mary Del Priore. Coube a Debré sintetizar a mesa colonial. Passando ao humilde jantar do pequeno negociante e sua família, vê-se com espanto que constitui apenas de um miserável pedaço de carne seca. Cozinham-no a grande água com um punhado de feijões, e joga-se nele uma grande pitada de farinha de mandioca, a qual, misturada com os feijões esmagados, forma uma pasta consistente que se come com a ponta da faca arredondada. Tá uma coisa que a gente pode chamar de tutu, né? Só aqui entre nós, que ninguém nos ouça. Partes mais fibrosas da carne, como nervos, gorduras e pelancas, eram picadas à ponta de faca, fritas em gordura, misturadas à farinha de mandioca e trituradas no pilão,
até ficarem reduzidas a pó. Paçoca de carne seca, por favor, um produto que existe até hoje, né? No Nordeste e Centro-Oeste é largamente consumido. Em 1791 e 93, uma grande seca arrasou boa parte da pecuária do sertão nordestino, mas outras zonas começaram a se erguer, roubando a maior parte do mercado do sertão. Em 1814, ou seja, 14 com mais 7, que é 21 anos depois dessa grande seca, por exemplo, Georg Wilhelm, em viagem pelo Brasil, anotava: a carne seca ao ar e levemente salgada vem especialmente do Rio Grande do Sul, e como o consumo é muito grande, constitui uma das mais importantes indústrias daquela capitania. Uma vez reduzida a produção de ouro, Minas Gerais também se dedicou à pecuária e ao abastecimento do Rio de Janeiro, só que se valendo das terras férteis e bem hidratadas de seus vales e do cuidado com o gado, criado em vivendas e currais bem construídos. Em circunstâncias tão favoráveis, nasceu também o abastecimento de leite e a fabricação de queijos. O leite natado foi muitas vezes servido em chifres de boi, mas sua qualidade era discutível, aguado, que é rançoso, não tão bom quanto na Europa, e insípido. São qualificações que acompanham os comentários de quem o provou. A manteiga era pouca, importada e cara. Já as prensas e formas de queijo davam em produtos apreciados, sobretudo o requeijão, que fazia esquecer o Alentejo, segundo Fernão Cardim. É interessante aqui, também uma outra coisa, a gente vai trabalhar melhor na próxima aula. Mas o que acaba acontecendo, tá? Há uma tendência, desde o início, e aí é uma tendência dos portugueses, tá? Que lamentavelmente os brasileiros adotam, de praticar a chamada monocultura, né? Nós já tivemos chance de ler, seja aqui no texto da Mérida Del Priori, do Câmara Cascudo, já lemos alguma coisa, também do Gilberto Freire, que quando o português, no caso, vai produzir a cana-de-açúcar, é praticamente só a produção de cana mesmo, sabe? Ele não utiliza uma parte da terra para produzir outras coisas, né? Ou se o faz da maneira mais precária possível. Ora, o que significa isso? Significa que você não sequer abre os olhos para outras possibilidades. E eu estou me referindo não à possibilidade de um consumo particular, ou seja, eu vou ter uma horta para produzir, para comer em casa. Não me refiro a isso, tá? Eu me refiro a pensar, eu vou ter outras produções como formas de ganhar dinheiro, inclusive, né? Esse tipo de coisa não aparece na mente dos portugueses, não aparece na mente dos colonos. Aliás, lamentavelmente, né, se a gente começar a futucar muito, até os dias de hoje, continuamos monocultores, tá? Continuamos sempre buscando um produto só. Não temos a capacidade mental, a capacidade intelectual de abrir as possibilidades, abrirmos um leque de possibilidades para tentar diversificar uma produção econômica, tá? Então isso acontece. E quando você tem o surgimento de outros produtos, se dá por quê? Porque aquele anterior entrou em decadência. Aí é um ponto-chave interessante a gente pensar as sociedades. Aí eu estou com a cabeça com o argumento lá do Brodel, né? Pensar essas sociedades na forma como elas escolhem essas bases, sejam elas alimentares e, consequentemente, econômicas, tá? E os resultados disso. Vamos pensar, por exemplo, no caso de um Nordeste açucareiro, que o sucesso desse Nordeste açucareiro permaneceu e, de certa maneira, permanece até os dias de hoje, tá? Então faz com que você tenha uma sociedade que caminhou e caminha nos mesmos passos, nos mesmos ritmos, desde o período colonial. Quando você chega no caso de uma Minas Gerais, por exemplo, né, onde você tem primeiro era a procura de ouro e diamantes, do extrativismo mineral, aonde esse extrativismo forçosamente fazia com que pessoas morassem em cidades, né? Ninguém mora, não existe uma fazenda de extração de ouro, uma fazenda de extração de diamante, não é assim que funciona. Ao contrário de um engenho de açúcar, por exemplo.
Então, o que acaba acontecendo? Você tem uma sociedade que ela já aparece como algo, como uma sociedade urbana. Mas aí o ouro entra em decadência, né? Como o diamante entra em decadência. E aí o que você faz com aquela terra? Tá? Você começa a utilizar para outros fins. E aí aquilo que a gente acha que existe desde que mundo é mundo, vai aparecer tão somente pela decadência do ouro. Vamos pensar em duas coisas que Minas Gerais claramente tem uma produção que é estratosférica, né? Que é a produção de queijo, né? O queijo de Minas Gerais é desde sempre o mais conhecido do Brasil, tá? O mais famoso, e a cachaça, né? Ora, significa que está se plantando cana-de-açúcar também, só que cana-de-açúcar não para produzir açúcar, e sim para produzir aguardente, né? Vamos lembrar aqui, vamos informar que, ainda que a cana-de-açúcar seja a mesma, o Brix, que é a quantidade de açúcar que é detectado na produção da cana, é possível identificar se ela é ideal para a produção de açúcar ou a produção de aguardente. No caso do território mineiro, tendeu para a produção de aguardente. Então, lá pelo final do século XVIII e principalmente no século XIX, é que Minas Gerais começa a produzir queijo e cachaça. Antes não produzia. Quer dizer, não era uma coisa que fazia parte do leque de opções econômicas de Minas Gerais. Agora vamos de novo, somente existiu a partir do declínio do ouro e do diamante. Ou seja, isso acontece graças à questão monocultora. Se não existisse a monocultura, se não existisse esse frisson em se produzir uma única coisa, talvez desde sempre existissem essas outras opções. Agora, infelizmente, não é essa a nossa prática, né? Inclusive, disse e repito, até os dias de hoje. Vamos continuar no texto. Roçarias de feijão. O grão aparece nos documentos como prato comum, refeição principal, cozido com porco e folhas de couve, alimento de negros que o misturavam à farinha de milho, responsável por indigestões, oferecido nas vendas à beira dos caminhos, misturados ao arroz, levado nas viagens fluviais, ingeridos por damas, com graça e destreza em forma de bola amassada, servida em cuia ou mais outros tantos empregos. Podia ser feijão do mato, guandu, pardo, branco ou preto, o mais comum. As gorduras usadas na culinária tinham procedência diversa. Desde o período colonial se usava o azeite de oliva, alvo de críticas pelo alto custo. Uma pipa por R$250 mil ou R$350 mil, reclamava Luiz dos Santos Vilhena, que é um conhecido autor, quase que um cronista mesmo, do final do século XVIII na Bahia. Na falta deste, recorria-se ao azeite de açaí, ao de coco, de dendê, tempero essencial na maior parte das viandas dos pretos e ainda dos brancos criados com eles, segundo o mesmo Vilhena. Na Amazônia, empregava-se o azeite do peixe-boi, em Minas, a gordura do bicho de taquara e em toda parte banha de porco. Além da tradicional, havia a manteiga extraída dos ovos de jabuti, de peixes como o camurupim e do jaú ou de tartarugas. Os óleos vinham de prensagem do amendoim, da castanha de caju, das amêndoas de macaúba, da castanha de pindoba. E em regiões de criação de porcos, usava-se o toucinho, que em meados do século XIX passou a ser importado dos Estados Unidos. Se em 1530 havia gente de estômago exigente como um certo João de Melo Câmara, que escrevia ao rei para dizer-lhes, entre outras coisas, que não comeria dos tais mantimentos da terra, tanto outros se renderam à mestiça culinária tropical. Tantos outros, perdão. As saudades do pão de trigo e do vinho mais funcionavam como uma tentativa de reproduzir um modo de vida que, pouco a pouco, foi ficando para trás. Ou seja, é interessante aqui, no texto da Mary, Del Priori, que aquilo que a gente disse no início dessa videoaula. Quer dizer, num primeiro momento você tem uma elite que quer reproduzir esse alimento que é português,
que ele quer importar o alimento português, mas aí sai uma fortuna. Vamos lembrar que, em termos de caravelas, levava-se em torno de 3 meses uma viagem de Portugal até o litoral brasileiro, e isso apenas em determinadas épocas do ano. Nós vamos trabalhar isso com mais calma quando falarmos da questão africana, porque existem as correntezas do Atlântico, e essas correntezas só permitem uma janela por ano para vir de Portugal para o Brasil, e também uma janela por ano do Brasil para Portugal. Então acaba que esse tipo de coisa de importar produtos era muito caro. Num primeiro momento, existe a ideia de que estão passando fome, né? Ora, afinal, se eles não têm o que comer, né? Se não têm aqueles produtos portugueses para comer, então estão passando fome. Segundo, é lógico, a população em geral, as pessoas mais pobres, os colonos mais pobres, e depois aqueles que vão já nascendo aqui no Brasil, eles não têm escolha, eles vão ter que comer o que tem, né? E aí já vão adaptar claramente a esse alimento que é indígena, e depois vão chegar os alimentos africanos e vamos juntar tudo isso. Noves fora ainda aqueles que os portugueses trazem da Ásia. Então, isso tudo fará com que você tenha uma base alimentar que vai ficando cada vez mais interessante, mas que num primeiro momento ela é do grande populacho, ela não é da elite, não existe a ideia de classe média nesse momento, tá? Não existe elite e povão. É uma comida do povão. Só que essa comida do povão, quando chega lá pelo século XIX, século XX, ela ganha no final das contas. Mas isso a gente vai ter chance de trabalhar com calma em outra videoaula. Por hora, a gente encerra essa aula por aqui. Abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até mais.